Cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor. Gostaria de, nesta manhã, trazer uma meditação que se encontra no Evangelho que escreveu São Marcos, no capítulo 3, que fala assim: a cura de um que tinha uma das mãos mirrada. E outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estava observando se curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vai para o meio, ou vem para o meio. Perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se, olhando para eles em redor, com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a mão, sã como a outra. Amados, a gente vê a palavra aqui assim, começa a meditar nessas coisas do Evangelho. Jesus ele veio para revelar o Pai, libertar os cativos, desfazer as obras de Satanás, ser modelo. É isso que a teologia diz. E libertar os cativos. E o que mais prende o homem à religião, na verdade, é o legalismo. O legalismo do ser humano é que leva o ser humano a ser um entrave, um obstáculo para receber as bênçãos, as curas de Jesus. A religião, ela mata, irmãos. Eu olho aqui para a Bíblia, a palavra em todo o Evangelho, não vejo Jesus pregando religião. Eu vejo Jesus combatendo os fariseus, os saduceus, os hipócritas, chamando-os de sepulcro caiados, porque eles viviam uma vida de aparência principalmente religiosa. Eles eram guardiões da moral, do templo, das leis de Moisés, e eles impunham cargas sobre a vida dos outros que os outros não podiam levar. E Jesus entra então na sinagoga de um dia de sábado e vê um homem ali com a mão mirrada, a mão ressequida, toda ressequida. E ele olha para o homem, indignando-se com as pessoas que queriam acusar de curar no sábado para matarem. Matar a Jesus, imagine. E Jesus disse: é lícito no sábado fazer o mal ou fazer o bem? E eles calaram-se e não quiseram responder. Então Jesus ele chama o homem para o meio, pede para o homem estender a sua mão, e o homem estende a sua mão, e a mão do homem ficou restituída, como diz o texto de São Marcos, no capítulo 3. E eu acho interessante que certa vez eu estava de serviço no quartel, um dia de sábado. Eu era capitão, eu estava comandando o Copom nessa época, aqui em Maceió. E na minha sala chegou lá, de repente, uma ocorrência. Um jovem envolvido com drogas, alguma coisa assim, e a guarnição trouxe para lá para o Copom para prosseguir para a delegacia, me informar o fato. E nesse intervalo, a mãe, já sabendo que o filho estava indo para o Copom, para que eu designasse a ocorrência para a delegacia, e ela foi lá, e era menor. E quando ela chegou na minha sala, aí o rapaz disse: capitão, tem uma senhora aí, crente, querendo falar com o senhor. O senhor recebe? Eu digo: recebo. Antes parece que um problema com o filho dela. Eu digo: manda entrar. Ele subiu as escadas, foi lá, e chegou lá e eu perguntei: bom dia. Começou a chorar. Eu disse: o que foi que houve? Ela disse: meu filho está preso na viatura por uso de drogas. Ele está envolvido ali. Começou a chorar. E com a Bíblia na mão, eu perguntei a ela assim, inocentemente, né? A senhora está vindo da igreja? Ela disse: eu sou adventista. Eu não perguntei, ela estava bem vestida, né? Ela disse: eu sou adventista, chorando. E eu, então, me lembrei dessa passagem. Eu digo: o seu filho está lá embaixo? Ela está envolvido, foi pego e tal. Eu digo: mande soltar o rapaz, manda ele vir aqui. Ele veio, eu dei uma lição de moral nele, conversei com ele, alertei que a mãe dele estava chorando ali. Eu digo: Tommy, não vou mandar levar o seu filho,
essa situação vamos resolver aqui. Eu vou soltar porque eu estou vendo a aflição de uma mãe. E soltei aquele jovem, ela chorou muito. E eu me lembrei dessa passagem hoje. E no dia eu também estava com a minha Bíblia em cima do meu birô. E eu me lembrei, mas eu não passei na cara dela, eu não fui dar lição de moral na Bíblia, não fui ler o Antigo Testamento nem o Novo, não fui. Ela já estava numa situação ali precária, na verdade. Eu não queria me aproveitar da situação. E ela agradeceu muito e foi embora. E eu me lembrei hoje dessa situação. Geralmente a gente costuma seguir a lei mata. Os fariseus estavam ali no templo porque não era lícito fazer nada no dia de sábado. Eles seguiam a lei de Moisés. E Jesus, justamente no dia do sábado, confrontando o legalismo dos religiosos que ele combatia, Jesus entra na sinagoga e, de propósito, ele traz aquele jovem para o meio com a mão mirrada, ressecada, e pede para estender a mão e cura a mão. Porque aquilo foi um choque nos fariseus. E hoje é assim, as pessoas colocam as pessoas hoje para fora da igreja, pela barba, colocam as pessoas fora da igreja pela roupa, colocam as pessoas da igreja porque julgam demais, colocam as pessoas da igreja fora da igreja porque se sentem superior à graça. Elas põem as pessoas e expõem ao ridículo pela roupa, pelo batom, pelo brinco, acha que só elas são crentes, só elas são merecedoras da graça, quando Jesus entra ali e combate esse tipo de comportamento. Ele diz, estende a tua mão, vem para o meio. Ora, a lei dizia que é a própria lei dele, que dizia que não era normal curar no sábado, mas se a ovelha caía lá no espinhadeiro, eles tirariam o jumento e a ovelha lá, desprenderiam a boca do jumento para comer. Aí Jesus, conhecendo o coração deles, o bom é que Jesus ele conhece os nossos corações e conhece o teu coração. O conselho de hoje que eu quero dar para você, meu amado e minha amada, desprenda-se do legalismo. Paulo diz que a letra mata. Não a letra normal, você ter um curso superior, não. Mas a letra, a lei mata. Porque você não podia cumprir a lei. Ninguém hoje pode cumprir a lei, a não ser Cristo. E ele cumpriu a lei, não violou a lei, não violou o sábado e deu o requisito da salvação, da cura divina, a possibilidade de vida eterna, justamente para aquelas pessoas que precisavam mais da graça dele. Que o Senhor, nesta manhã, ele nos livre dos fariseus, das pessoas que julgam, que apontam, que querem ser melhor, que querem excluir da graça as pessoas que estão começando na sua caminhada. Que Deus nos dê mais Jesus e menos lei. Que Deus nos dê mais graça, mais favor imerecido e menos acusação. Fique com Deus neste domingo, que tenhamos um bom começo de tarde.